Hoje nós estamos falando aqui a respeito do abuso, da violência, da violação do adolescente, da criança. Estamos recebendo aqui Jorge Antunes, que é conselheiro tutelar em Taubaté, mas conhece bem a situação aqui do nosso Vale do Paraíba. E vínhamos falando, né, dessa história das pessoas não fazerem as denúncias, né, ficam um pouco atemorizadas com a ameaça, coisa do gênero. E dos casos que se conhece, poucos vão levar a registro. Mas há também uma dificuldade, né, Jorge, da família identificar essa situação, que às vezes pode estar acontecendo dentro da própria casa, a maioria das vezes. É o pai, é o padrasto, é o irmão, é o primo, a mãe, todo mundo ali, né, pode estar fazendo coisas erradas com a criança e a criança com medo, envergonhada, não leva adiante, ou se levar adiante, a família não prospera aí na divulgação. Falamos aí que muitas vezes o sintoma é percebido, né, por falta de apetite ou algum tipo de situação comportamental. Mas como é que, da descoberta, chega-se à consumação de alguma coisa consequente? O Conselho Tutelar ajuda nesses casos? Com certeza. Se houver um encaminhamento ao Conselho Tutelar, nós vamos reencaminhar, porque o Conselho é um órgão de busca de serviços, né, de encaminhamentos. Então, é um catalisador. É um catalisador. Então, eu acho que o primeiro passo aí, quando há uma suspeita, quer dizer, fazer uma acusação de imediato pode ser complicado, né? Encaminha essa criança ao acompanhamento psicológico, né? O psicólogo tem a condição adequada para trabalhar o interno desta criança, a psique dela, e ela muitas vezes não vai falar verbalmente, mas ela se expressa, às vezes através de um desenho, às vezes através de um trabalho lúdico, né? A ludoterapia é uma técnica psicológica onde a criança expressa seus mais íntimos sentimentos a partir do brincar, né? A partir de estabelecer relações com o brinquedo, com um desenho, ela consegue expressar isso. O psicólogo tem essa habilidade de captar essa situação e perceber que realmente há indícios de um abuso, de uma situação de vulnerabilidade para essa criança. A partir daí, segue-se outros encaminhamentos, como um boletim de ocorrência, encaminhamento ao GAVES para continuar atendendo a questão do sofrimento dela, e, enfim, até chegar ao autor, né? Agora, tem volta? Uma vez apresentado o conhecimento do caso ao Conselho Tutelar, pode a família chegar e eu não quero mais fazer nada não, com medo de escândalo, essa coisa toda, às vezes numa cidade pequena, que todo mundo se conhece. Tem volta ou depois que não tem volta, não. O Conselho vai fazer os encaminhamentos necessários, vai comunicar à promotoria, se for necessário. Porque é um crime de ação pública. Claro, né? Abrir um boletim de ocorrência, e esse tipo de boletim ele não tem necessidade de aguardar os 6 meses, né, para representação. Ele é automaticamente disparado para que se faça toda a averiguação até chegar à conclusão final. Agora, é muito comum o sujeito falar assim, não, é criança, é adolescente, mas é provocante, é sedutora, é sensual, ela levou. Isso é papo para boi dormir, não cola mais. Isso não é desculpa, né? A criança, ela é criança mesmo, dentro da sua capacidade, e ela tem uma afetividade infantil mesmo, né? Quando ela gosta da pessoa, ela se expõe, ela abraça, ela beija. Isso não quer dizer que seja ato libidinoso ou provocativo. Então, isso é uma desculpa que se dá, né, para a doença, que é a pedofilia e outros segmentos da sexualidade, outros distúrbios da sexualidade. Jogar a culpa na vítima, né? Muito comum em quase todas as ações, acho que é comum na raça humana, né? A partir da criação, jogar a culpa sempre um no outro. A nossa legislação faz aí algumas considerações com relação à maioridade, né? Uns acham que a maioridade plena só se atinge aos 21 anos, outros acham que aos 18, e tem gente até querendo baixar tudo isso, né? Para efeito de um tipo penal para aquele que pratica essa situação, até que idade é a idade, digamos, foco da... Até os 14 anos, né? A partir dos 15 anos, pode acontecer que o ato tenha sido consentido.
Então, existem situações de adolescentes, né, ou um pouco mais velhos do que outro, cometem o ato por querer cometer, fazem porque querem fazer, e aí fica mais difícil de caracterizar o abuso, a menos que ele tenha sido feito com violência, ou com imposição, com cárcere privado. Mas dentro de um namoro normal, a partir de 15 anos, pode ser um ato consentido, né? Talvez não aprovado, mas consentido, aí não caracteriza o abuso sexual específico. No caso, então, a partir dos 15 anos, o Conselho Tutelar não atua. Não, atua se for violência sexual, se for ato de violência sexual. A gente vai ter que analisar dentro do contexto da situação. A menina ou o menino vão ser ouvidos, né, evidentemente, e ver se houve o consentimento. Então, a lei vai ter que aliviar essa questão em função de que foi um ato consentido. Uma paquerinha, um negócio, aí não é caracterizado. Não é caracterizado. A não ser que haja, assim, uma coisa ofensiva, agressiva, né? Tem casos aí que é estupro com 4, 5 pessoas. Tem gente que rezando ofende a Deus, né? Essa é a realidade. Então, é complicado. E nesses casos aí, realmente, há uma ação incisiva do Conselho. Mas, no outro lado, aquele namorico com a piadinha de bom gosto, né? Não seria Nós temos casos em que os adolescentes se unem lá e querem formar uma vida, já está engravida a menina e quer constituir uma família com ela, a gente vai ajudar a ver o que pode fazer para que eles possam se regularizar essa situação, né? Uhum. Bom, eu continuo achando que, apesar de ter 31 dias, o mês de maio é pouco para a gente falar sobre uma coisa tão séria e tão grave. Mas acho que os pais também podem colaborar nessa situação e devem, né? Orientando seus filhos, olha, cuidado, isso aí não é a atitude correta, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Uma conversa, né? Sempre conversar com o filho, com o adolescente, é extremamente importante, em que pese muitos deles serem arredios ao papo, isso faz parte também da idade, né? De não querer ouvir a experiência do pai e tal. E eu quero agradecer muito a presença do Jorge Antunes, conselheiro tutelar de Taubaté, mais uma vez aqui, ajudando com a sua experiência, né? É uma pessoa extremamente dedicada à questão, trazendo aqui seu conhecimento para nós, dividindo conosco essa reflexão tão importante. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado também. E você, em casa, presta atenção, hein? Veja as atitudes dos seus filhos, se eles estão com algum comportamento diferente, né? Isso pode levar a algum tipo de conhecimento. E, uma vez conhecida a situação, o Conselho Tutelar está de portas abertas, é o órgão mais adequado para ajudar nesses casos.